Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, que bom estarmos mais uma vez com você. Pode ir, porque eu já... Você pode começar de novo. Graça e paz. É bom estar novamente com você. Aliás, com vocês. O tema da revelação que trazemos para você hoje na Palavra de Deus é este: no mundo servis a deuses estranhos. Olha só. No mundo vocês serviam a deuses estranhos. O objetivo desse estudo é conscientizar o crente de que antes do seu nascimento espiritual, ele estava de fato servindo a deuses estranhos. Ou seja, servindo a criatura, os quais se organizam em o que a Bíblia chama de poderes ou hierarquias. E toda essa hierarquia está debaixo do poder de Satanás, que é revelado na Bíblia como o Deus desse século. Então veja, o texto que nós vamos utilizar hoje encontra-se no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos 8. Então veja: outrora, porém, não conhecendo a Deus, veja bem, você não conhecia a Deus, tá certo? O texto está dizendo assim: você não tinha o conhecimento de Deus. Ok. Então, você não estava servindo a Deus. Servis a deuses, que por natureza não são. Porque Deus, na sua natureza, é todo amor. Então, nós podemos concluir que todo ser que é denominado deuses aqui, tem uma natureza contrária ao amor. Não são Deus. E aí é que vem a grande revelação. Eu estava ali fora, eu não admitia isso, eu nem sequer pensava nisso, mas eu estava de fato servindo esses deuses. E é o que acontece com a maioria das pessoas que estão debaixo da sedução e da escravidão do pecado. O contexto que nós vivemos hoje, espiritual, é que o crente, de fato, não entende esse processo de vida ali fora. Ele não entende que estava sujeito à criatura e fazendo a vontade de Satanás. Por isso que salvação fala de tirar e arrancar do poder dele para colocar no poder do Senhor. Esta não é uma realidade que é aceita pelos crentes. Eu estou no mundo, não, eu vivo no mundo, eu sou parte do mundo, mas o mundo é essa terra, são cidades, são diversões, é assim que nós vemos o mundo. Nós não vemos o mundo com rudimentos organizados, criados pela criatura para atrair você e escravizar você. Por isso que quando nós olhamos para o sistema que vemos ali fora, nós facilmente caímos nas suas garras e quando nós menos esperamos, nós somos arrastados por ele. E isso traz tanta angústia, tanta perturbação para nós, que nós não temos prazer na vida. Então essa não é uma realidade que os crentes aceitam. A maioria.
E se eles não forem capazes de perceber que serviam a deuses ali fora e que havia um relacionamento de adultério, ou seja, a minha alma unida a um outro espírito que não é o de Deus, isso é adultério. E esse adultério, enquanto nós estivermos unidos nesse processo aqui, o que vai acontecer nas nossas carnes são tremendas forças sensuais que nos fazem fazer o que o mundo está fazendo ali fora. Ou seja, eu começo a procurar uma mulher atrás da outra, os adultérios acontecem, as seduções vão acontecer, nós vamos ver o bestialismo, o homossexualismo e tudo mais que você possa ver ali, são resultantes de estarmos ligados à criatura. Nós precisamos nos desligar dela. Mesmo quando nós somos desligados da morte, esse corpo de morte fica e parte integrante dessa natureza que ainda vive dentro de nós, na nossa carne, elas ainda liberam os desejos e você tem vontade de voltar e você tem vontade de fazer, porque agora você vai ter que lutar, mas agora é diferente, porque se opera esses desejos aqui, você tem agora Cristo em você que começa a te transformar. Então, se eu não tenho esse conceito que eu era escravo e vivia em comunhão com isso aqui, muito provavelmente, quando você vem para o convívio de Deus, sua consciência não vai ter também essa mesma percepção de que você convive agora com o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, e em muitas denominações, o Espírito Santo não é levado em consideração. Por quê? Porque o espírito da religiosidade controla. Então as pessoas se conformam com regras, elas se conformam com liturgias, e elas são religiosas, mas quando elas saem dali, elas não têm controle, elas não têm o que a Bíblia chama de domínio próprio, que é fruto do Espírito. O domínio próprio é a capacidade de vencer as moções da carne. Então, se você não tem, você não vence. Isso é muito forte e nós precisamos ir mais fundo nisso. O propósito desta mensagem é fazer você entender que você saiu deste e passou para este. Ou seja, você passou do domínio da morte para o domínio da vida. O Deus deste mundo, aquele que arquitetou todo este arranjo que você vê aí, é o próprio Satanás. E muitos servem a ele ignorantes desta verdade. Não aceitam. Hoje, por causa do aumento da iniquidade e porque Satanás tem se manifestado, algumas pessoas e oferecendo riquezas, elas já estão tão ávidas pelas coisas de poder que elas entregam suas próprias almas a Satanás e passam a ser servos dele. Mas esses são, além de servos, não são ignorantes servos, são conscientes servos. E eles obram para Satanás, eles fazem as coisas ali. Então veja o que é que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então veja, quando Jesus Cristo repreendeu seus discípulos, ou melhor, repreendeu a incredulidade nos seus discípulos, o que é que ele estava fazendo? O que ele representou? Ele repreendeu a cegueira espiritual, que o inimigo, é como se a mão do inimigo estivesse aqui, bloqueando eles de enxergarem nada do que Deus dizia. E Deus disse: eu te repreendo, Satanás, tira a tua mão. Ele tirou a mão e agora eles começaram a ver e diz: tu és o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: agora, como você crê em mim, estes sinais vão te seguir. Você vai pegar em serpentes, você vai beber coisas mortíferas,
você vai vencer. E outra coisa, se você impuser as mãos sobre as pessoas doentes, elas vão ser curadas. São sinais de quê? De uma pessoa que tem visão espiritual, que não está ofuscada, que não está cega pelo príncipe deste mundo. Então, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Veja bem, o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu tenho a cegueira da incredulidade, esta luz do Evangelho não penetra nos meus olhos. E se ela não penetra em mim, então eu não posso ter transformação. Assim como uma planta não vive sem os raios solares, ela morre, também a minha alma morrerá se os raios de Cristo não entrarem nela. E a cegueira espiritual, ela produz essa morte. Então, a Bíblia diz que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, ele é a imagem de Deus. Por isso que Deus proíbe todo tipo de imagem. Por quê? Porque a única imagem que reflete Deus é a imagem de Jesus Cristo. Todas as outras imagens refletem Satanás. Então, todo espírito ligado à idolatria, ou seja, a Satanás, ela confecciona imagens e passa a adorá-las. Porque é assim que Satanás faz. Porque estão cegos de entendimento. E quando você se curva naquela imagem para prestar uma homenagem à entidade, então o demônio que está atrás dela se associa com você, ou seja, penetra em você. Por isso que a Bíblia diz, quando vocês estavam ali e adoravam essas imagens e cultuavam essas coisas, vocês estavam servindo a Deus, vocês não sabiam. A palavra servir a Deus é a palavra douleio, que significa ser escravo literalmente. Ou seja, você presta serviço a alguém. Ok? Também pode ser o significado de uma nação em sujeição a outros países, quando um país vem e domina o outro. Então, nós podemos ver através desse princípio aqui, de conceito, que Satanás pode prender uma massa de pessoas, como ele tem prendido uma massa ao redor da terra. Então, metaforicamente, obedecer ou submeter-se-á. Então, essa verdade precisa ser muito entendida, porque se eu não entender que quando eu estava ali, eu estava debaixo da sedução do maligno, eu estava ligado a ele, e eu estava fazendo exclusivamente a vontade dele, sabendo ou não sabendo, ignorante ou não ignorante, a verdade é a Bíblia. Eu não posso dizer contrário. Meus atos revelam o meu serviço e a quem eu estou servindo. Então, no mau sentido, daqueles que tornam-se escravos de um poder maléfico e se sujeita àquele poder. Então, quando as pessoas estão na prática da imoralidade, da mentira, da vaidade, eles não entendem isso como estarem diretamente servindo a Satanás e se alimentando desse espírito dele. É um alimento. E você vai ficando cada vez mais forte nisso e cada vez mais preso a essas coisas sem poder sair. Então, Paulo então faz uma pergunta. Ele disse, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda vos escravizar? E esses rudimentos fracos e pobres que Paulo está dizendo aqui, são os rudimentos ou as construções feitas por esses espíritos imundos para te colocar dentro de um raio de ação deles.
E é tão próximo daquilo que você está convivendo que você nem sequer percebe. Porque a palavra de Deus diz assim: vocês guardam dias e meses e tempos e anos. Esses são argumentos fracos. Lá atrás se fazia assim porque vocês eram carnais, vocês não tinham vida. Então foi necessário que vocês tivessem mandamentos que diziam: você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... Todo aquele cerimonial que Deus fez é para que o ser humano entrasse num estado de aprovação dele. E se não fizesse isso, alguns casos morriam. Outros, por exemplo, da lepra, porque não tinha cura, eles iam embora, eram separados. E quando nós olhamos para toda essa montagem divina para lidar com a carne das pessoas, através de um sacerdócio que era santificado para ele, e o sacerdócio dizia: isso é puro, isso é impuro. E o que era impuro era destruído, e o que era puro penetrava e era abençoado. Era assim que acontecia. Por quê? Porque só o afastamento daquilo que está fora do poder de Deus destrói ele mesmo. Aqui a morte é a destruição. O plano de salvação é te tirar desse lugar de morte para um lugar de vida. Aqui é a vida. Mas para você entrar ali, você tem que entrar pela obediência, você tinha que sacrificar, você tinha que trazer o sacrifício de sangue. O sacerdote tinha que entrar uma vez por ano para poder então ministrar diante de Deus o arrependimento do povo, para que Deus pudesse repreender as forças que operavam ali e poder atuar em favor deles. Então, como é que você volta? A palavra rudimentos é a palavra stoikion, que significa qualquer primeira coisa. Preste atenção nisso. Qualquer primeira coisa. Todas as ações que vão se desencadear na igreja começam com um argumento. Ou seja, tem um stoikion atrás disso. Qualquer primeira coisa, do qual os outros que pertencem a uma série ou composto inteiro se originam. É o elemento primeiro, é o principal, é a ideia mestra, mola, que aquela pessoa vai trazer ali. É um rudimento. Você tem que guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Isso foi lançado por Deus perpetuamente. Você não pode fazer isso quando Cristo é o nosso sábado. Olha o que o Senhor fez. Um dia, eles vinham andando num sábado, era próximo ao horário de refeição. Eles estavam com fome, e então eles disseram: mestre, a gente está com fome, tem milho ali. Eles colheram os milhos, logicamente prepararam um fogo, comeram, mas foram observados por uns fariseus. E aqueles homens da lei disseram assim: tu és o filho de Deus? E quebras o sábado? Veja, que rudimento sutil. Isso aí não foi determinado por Deus, como é que você vem agora e quebra? E a resposta de Jesus foi imediata. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Vocês não foram criados para o sábado. O sábado foi criado para trazer vocês para mim, que sou o seu sábado. Então, eles agora queriam trazer essas pessoas, dessa fé em Cristo, do descanso que Cristo traz para as nossas almas, para colocá-los nos rudimentos de guardar estações, dias e tais. Ele disse: se vocês fizerem isto, vocês voltam para a condição anterior, onde o domínio de vocês será de Satanás e não de Cristo. Me preocupa muito algumas coisas que estão acontecendo. Tem pessoas que estão aderindo ao judaísmo, mas o judaísmo não é cristianismo.
O judaísmo, ele parte de uma legalidade. Eles estão na antiga aliança, eles se fundamentam ali. Eles têm as promessas, mas não reconheceram Jesus Cristo como Salvador. Um dia eles vão fazer isso, porque está escrito que a palavra de Deus os cegou para um propósito do Evangelho chegar até nós. Então isso prevalece para ele, mas não para nós. Prevalece para eles porque eles estão cegos. Então eles serão julgados segundo a lei, e nós seremos julgados segundo a graça. É diferente. Então eu não posso trazer um rudimento que é para um judeu, para a minha vida, que sou filho do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nas novas leis de Deus, ou seja, no novo sacerdócio de Melquisedeque, há necessidade de mudanças de lei. Então algumas coisas começam a ter mudanças de formas por causa do poder, não na sua essência, mas no poder que o sacerdócio exerce sobre a natureza carnal, levando-nos a uma vida de prosperidade na essência da lei e daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Então, qualquer crença que nos impulsiona, ou melhor, que impulsiona uma pessoa a andar por superstições, ao invés de verdades divinas, é perigosa. E isto me traz aqui a alertá-los para os ensinos que as faculdades estão trazendo, para os ensinos que estas religiões orientais estão trazendo, que capturam você com o quê? Com estas coisas, com esses rudimentos fracos de religiosidade, que acabam envolvendo você tem mais facilidade de acreditar num alienígena do que você tem facilidade de acreditar que Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja. Eu concluo para vocês hoje dizendo o seguinte: quando você estava ali fora, você servia a Satanás. Mas agora que você está aqui na igreja, na casa de Deus, você serve a um Deus vivo, que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que, pela redenção, com o seu próprio sangue, fosse aberto o caminho para a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre a tua vida, ele rasga este véu chamado carne, e ele entra e dá acesso direto ao coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.